Influência do mundo digital no desenvolvimento da visão da criança e glaucoma são os assuntos do Prevê Saúde. Os olhos das crianças estão sendo prejudicados por causa da exposição prolongada à tela da televisão, smartphones, tablets, notebooks, videogame. Computadores e televisores podem também atrapalhar o sono, pois as crianças ficam até tarde assistindo aos programas. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 15 milhões de crianças em idade escolar sofrem de problemas de visão, como miopia, hipermetropia e o astigmatismo. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica faz o alerta. A geração atual está desenvolvendo miopia, que é a dificuldade para ver de longe mais precocemente e em graus muito maiores do que as gerações anteriores. Na segunda parte do programa, vamos falar sobre o glaucoma, principal causa de cegueira irreversível no Brasil, que possui 2 milhões de portadores. O paciente com glaucoma pode não perceber que está ficando cego, porque a doença não apresenta sintomas em estágios iniciais e não causa dor. Para falar sobre estes assuntos, o convidado do Prevê Saúde é o médico oftalmologista Dr. Fabiano Alves Neves, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com especialização em oftalmologia e subespecialização em estrabismo e glaucoma. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fabiano Neves aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder passar umas informações muito importantes para você, nosso telespectador. Fabiano, recentemente você esteve num congresso onde foi abordado um tema muito interessante que faz parte do nosso dia a dia. É o desenvolvimento dos olhos relacionados à exposição digital que as crianças hoje realmente acabam tendo. É difícil uma criança que não saiba mexer no celular e não mexa muito no celular, num tablet. O que isso realmente implica no desenvolvimento da visão? Muito bem, primeiro gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui, Zé Eduardo, o convite, né? E relatando a sua pergunta, eu estive no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que foi agora em Goiânia, né? Foi o último congresso agora no começo deste mês de setembro. E um assunto muito em voga, muito em pauta lá, foi realmente a exposição das crianças pequenas, dos jovens, de uma forma geral, dos adolescentes, das crianças maiores, a esse mundo digital. Hoje a gente pega crianças de 1 ano, ou às vezes até menos, que já sabem mexer no celular, que já mexem em tablet, já mexem nesses dispositivos eletrônicos com uma habilidade tremenda. E essas crianças ficam muitas vezes horas e horas expostas a esse tipo de tecnologia. E o que a gente vem percebendo, já isso são estudos relativamente recentes, é que vem crescendo de uma maneira muito preocupante o número de pacientes, crianças, míopes, e tem se relatado isso a essa exposição cada vez mais precoce e cada vez maior aos aparelhos eletroeletrônicos portáteis. A gente pensa a longo prazo que isso é algo extremamente preocupante, porque essas crianças, uma vez que começam a desenvolver miopia muito cedo, isso tende a aumentar, e essa miopia pode se tornar uma miopia muito alta, uma miopia dita patológica, às vezes em fases precoces da vida, levando a todas as complicações que uma miopia alta pode dar. Baixa de visão, doenças na mácula, doenças como o descolamento de retina, que são de prognóstico muito ruim. Há anos atrás, nós escutávamos assim, na nossa época até, Fabiano, que aquelas pessoas que se expunham muito à televisão, que era o que existia na nossa época, tinham problemas de visão, ou tinham maior chance de ter problemas de visão. Há 10 anos atrás, nós pegávamos no consultório muitas crianças que ficavam horas e horas no computador. E hoje a gente vê que está cada vez diminuindo mais o tamanho da tela. Isso também influencia bastante? Com certeza. Além do tamanho da tela estar cada vez menor, as crianças elas se postam muito próximas, elas colocam a poucos centímetros do rosto a tela do tablet, do celular, do iPad e por aí vai. Isso faz com que a criança tenha que exercer o que a gente chama de acomodação. Então as crianças têm que, por exemplo, numa distância muito curta, uma criança pequena, ela fica horas ali mexendo, jogando, interagindo, e faz com que ela tenha que acomodar, por exemplo, 10 dioptrias, que é uma coisa extremamente ruim a longo prazo.
Se a criança está, por exemplo, vendo televisão ou está mexendo na tela do computador, que é mais longe, é uma distância maior, essa acomodação é muito menor. Então isso realmente é algo que preocupa. Certo. E a partir de qual idade seria recomendado liberar para as crianças iniciar aí o uso dessas ferramentas digitais? O que se preconiza hoje em dia, Zé Eduardo, é o seguinte. Em primeiro lugar, isso é uma tendência que vem ganhando corpo no leste asiático, né? No extremo oriente ali, e vem expandindo para o resto do mundo, é que se limite a 1 hora por dia de exposição das crianças a essas mídias digitais, aos componentes eletroportáteis digitais. E que essa hora não seja contínua. Seja, por exemplo, 15 minutos, a criança sai, vai jogar bola, vai brincar, vai andar de bicicleta, depois mais meia hora, depois mais 15, é uma coisa espaçada. E as crianças muito pequenas, que têm uma capacidade de acomodação por si só já muito grande, não devem ser expostas a isso de uma maneira contínua. Então, quanto menos a gente puder expor as crianças, quanto mais tarde elas forem introduzidas a isso, melhor. Mas isso, infelizmente, hoje em dia é muito difícil. Nós vemos, como você falou até no início, que crianças de 1 ano e pouquinho já sabem mexer em celular, tablet. Essa exposição mais precoce ainda, antes de 2 anos, também é ruim. Com certeza, porque a criança, quando ela nasce, se a gente fizer uma refração num bebezinho, por exemplo, sobre cicloplegia, aquele colírio que a gente usa para dilatar a pupila, normalmente a criança ela tem uma refração ali dilatada, cicloplegiada, em torno de 3,5 graus de hipermetropia. Isso vai diminuindo ao longo do tempo. Só que essa criança ela tem um poder de acomodação muito grande, ela tem uma reserva, vamos falar assim, muito grande. Quanto mais ela usa essa reserva para tentar enxergar melhor o detalhe para perto, quanto mais precoce for isso, maior é a chance disso virar uma miopia, e às vezes muito precoce, e essa miopia vai virando uma coisa galopante. Outro dia eu peguei no consultório uma criança, em idade pré-escolar ali, tinha 5 para 6 anos, com 8 graus de miopia. E a mãe me relatando que o menino ficava praticamente a tarde inteira, depois que voltava da escola, mexendo no tablet, jogando, interagindo, e ela achava aquilo lindo, maravilhoso. Mas, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude. E quais são os problemas de visão, ou seja, os erros de refração mais comuns, erros refrativos mais comuns por esta exposição, doutor? Principalmente, além da miopia, como a gente já está comentando, né, que ela está se tornando cada vez mais frequente, fazendo com que esse grau de miopia se torne muito alto numa idade muito precoce, as crianças também, se tiverem, por exemplo, um quadro alérgico associado, elas podem desenvolver, isso é uma coisa questionável, mas a gente sabe que pode acontecer, deformidade de córnea, até ceratocone, de tanto que a criança coça, que a criança vai lá, manipula, fica colocando a mão no olho. Então, é algo que a gente precisa sempre estar atento. Fabiano, nós pegamos com uma frequência muito grande crianças que trazem alguns sintomas pelo uso desregrado desta mídia digital. Crianças que vêm com dor de cabeça, crianças que vêm com olho seco, com ardor, com o olho vermelho, fim do dia com aquele embaçamento intenso. Isto realmente deve-se à exposição excessiva ou geralmente os graus também acabam ajudando isso? Eu acredito que seja uma conjunção de fatores. A exposição excessiva à mídia digital portátil faz com que a criança, sem perceber, isso é automático, pisque menos. Então ela tem uma tendência a ficar com o olho mais seco. O ritmo de piscar é alterado. É diferente de você, por exemplo, ver televisão, onde a atitude ela é passiva. Você vai trocar de canal, aumentar, diminuir o volume, coisa assim. Na tela do computador, do tablet, né, do celular, você tem que ficar toda hora mexendo, aumentando, diminuindo. Isso você tem que fazer prestando uma atenção danada. Então você pisca menos, o olho tende a ficar cada vez mais seco, a lágrima tende a ficar alterada. Isso borra a visão, isso faz com que você tenha no final do dia o que a gente chama de astenopia, uma dor de cabeça, um desconforto, que você comentou, olho vermelho, olho irritado, coceira, que na verdade é relacionado ao tipo de atividade que foi feita durante o dia todo. Certo. Então seria necessário a orientação para os pais de restringir o tempo em torno de 1 hora e também, além de restringir o tempo, é importante que a criança se exponha ao sol. Você também estava dizendo há pouco que a exposição à luz solar faz com que diminua a tendência a aumentar a miopia, é isso? É isso mesmo. Esses estudos mais recentes que a gente teve acesso, eles preconizam o seguinte, que a gente diminua
a exposição da criança, no máximo 1 hora por dia, como eu falei, de maneira aí intercalada, não contínua, e que a criança tenha, no mínimo, 2 horas por dia de exposição à luz solar. Claro que evitando os períodos que o sol é muito forte, né, mais na nossa região, mas que ela tenha essa exposição à luz solar. Por quê? Foram feitos estudos na Dinamarca, por exemplo, onde a exposição da luz do sol varia muito de acordo com as estações do ano, e quando as crianças estavam mais expostas à luz do sol, ou seja, elas brincavam mais tempo fora de casa, andando de bicicleta, jogando bola, passeando, o ritmo de crescimento da miopia era menor. O que se preconiza é que a luz solar seria um estímulo para que neurotransmissores lá no fundo do olho evitassem que esse olho crescesse de uma maneira exacerbada, fazendo com que ele ficasse míope antes da hora, ou que essa miopia aumentasse de uma maneira muito preocupante. Fabiano, e qual é a orientação então que você passa para os pais? Eu acho que é muito difícil os pais conseguirem trazer ou reduzir drasticamente aí um filho que fique 4, 5 horas para 1 hora só, mas qual é a orientação que você passa para os pais, até mesmo de quando procurar uma avaliação? Eu acho que, em primeiro lugar, claro que toda mudança drástica ela é muito complicada. Então, a partir do momento que o pai tem essa informação que o filho deve usar menos o tablet, menos o celular, menos as mídias digitais portáteis, os eletroeletrônicos portáteis, ele vai procurar, na medida do possível, controlar isso. Não vai ser de uma hora para outra, isso tem que ser progressivo, e ao mesmo tempo estimular as atividades fora de casa. Estimular aquilo que a gente fazia quando era criança, jogava bola, andava de bicicleta, né? Que hoje em dia, infelizmente, isso está ficando cada vez mais raro. Tem criança que nem sabe andar de bicicleta com 8, 10 anos, porque não teve o estímulo para isso. Então, fazer um bem casado, tentar, na medida do possível, diminuir a exposição às mídias, ainda mais quanto mais precoce for, isso é pior, e aumentar o que a criança tem que fazer fora de casa, sempre exposta à luz solar, aquela que não é tão nociva como a gente sabe, que é depois das 16 horas ou antes das 10, onde tem menos radiação ultravioleta para não ter problema de pele também. E a avaliação? Qual é a conduta desta avaliação? Os pais devem levar quando ao oftalmologista? Seguindo o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, uma criança que nasceu de tempo normal, que não é prematura, que nasceu no período correto, né, a partir das 38 semanas ali de gestação, até essa criança completar 1 ano de vida, ela deve passar uma primeira avaliação com o oftalmologista. Mas seria uma triagem mais inicial. A partir disso, eles preconizam que todo ano a criança passe por avaliação, ou seja, com 2, 3, 4, 5, por quê? O período crítico de desenvolvimento da visão do sistema visual, ele começa no intrauterino, na gestação, e vai até os 7, 8 anos, que é o período onde a gente consegue fazer a maturação do sistema visual. O olho, ele aprende a enxergar e passa essa informação para o cérebro. Então, se a gente pegar uma criança, por exemplo, que tem uma diferença grande de visão de um olho para o outro, uma criança que seja míope, que tenha um grau de hipermetropia alto, que seja estrábica, qualquer alteração, quanto mais precoce for a intervenção, melhor será o prognóstico visual dessa criança no futuro. Certo. Eu gostaria de já partir para a nossa segunda parte do programa, Fabiano, iniciando aqui a fala sobre o glaucoma. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o glaucoma, qual é a importância desta doença. Realmente o glaucoma deve preocupar o nosso telespectador? Com certeza. O glaucoma é uma doença que a gente considera hoje como uma neuropatia óptica, é uma doença do nervo óptico. E na maior parte das vezes, essa doença do nervo óptico ela está associada com alterações na pressão intraocular, que é a pressão que a gente tem dentro do nosso olho. É uma tríade clássica. A pessoa tem normalmente uma alteração na pressão do olho, isso leva a uma alteração no fundo do olho, no nervo óptico, essa neuropatia, e isso leva, se não for tratado, se não for diagnosticado, a uma perda de campo visual, uma perda de visão, e essa perda, infelizmente, ela é irreversível. Então, faz parte da nossa propedêutica, do nosso dia a dia enquanto oftalmologistas, que a gente faça sempre a avaliação, além da visão, a avaliação da pressão intraocular, a avaliação do nervo óptico do paciente. Se houver alguma coisa suspeita ali, a gente tem que investigar com exames complementares para saber o que está acontecendo. Quais são os sintomas que o indivíduo tem quando está acometido desta doença, o glaucoma, doutor? Infelizmente, doutor Zé Eduardo, no começo ele é assintomático, a pessoa não sente absolutamente nada. Ela vai numa consulta de rotina, vai fazer um exame para ver o grau dos óculos ou por qualquer outro motivo, e o médico percebe que a pressão está alterada, ou junto com isso, que já tem alguma alteração no nervo óptico,
e comunica o paciente que isso tem que ser investigado. Mas o grande problema do glaucoma é essa fase inicial, que ela é assintomática. Até o indivíduo perceber que ele tem a doença, praticamente metade da história natural acontece, ou seja, mais de 50% do nervo óptico é perdido até que o campo visual comece a ser alterado. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais tempo a gente tem para tratar e evitar que esse paciente tenha perda visual ao longo da sua vida. Fabiano, então, na verdade, o indivíduo que está acometido do glaucoma não sente dor, não sente coceira, não tem uma baixa de visão. É um exame de rotina que vai fazer com que o diagnóstico apareça. Com certeza. Na maior parte das vezes, o paciente nem desconfia que tem o problema, chega para uma consulta normal, né, e na hora que a gente vai fazer o exame com mais detalhe, percebe que tem alguma coisa alterada. Mas o glaucoma, nas fases iniciais, ele não dói, ele não arde, a pessoa não sente pressão no olho, não sente desconforto, a não ser que ele tenha um tipo de glaucoma, que no nosso meio é mais raro, que é o glaucoma de ângulo fechado, onde pode ocorrer a crise glaucomatosa. O indivíduo vai ter dor, a pressão do olho vai subir de uma maneira muito rápida, vai subir muito. Esse sim, vai ter dor, vai ter baixa de visão, o olho vai ficar vermelho, vai ter náusea, vômito, vai ter uma série de sintomas associados e normalmente ele vai procurar um médico preocupado com isso, né? Mas isso é a exceção à regra. A maior parte dos nossos glaucomas aqui, no nosso meio, no nosso dia a dia, são os glaucomas crônicos simples ou glaucomas de ângulo aberto que são assintomáticos no início. Volto a repetir isso. Quantos % da população tem glaucoma? Isso é um dado interessante. Se a gente pegar a população em geral, qualquer faixa etária, 1% da população tem glaucoma. A partir dos 40 anos, isso sobe para 2 a 4%. Se a gente pegar uma faixa etária maior, 60, 70, 80 anos, em algumas situações até 10% dos pacientes têm. E o que a gente tem percebido é um aumento do número de pacientes glaucomatosos em idades mais tenras. Nós pegamos às vezes crianças com 6, 7, 8 anos, com alterações glaucomatosas e que nos preocupam muito, porque essa criança vai ter, teoricamente, uma expectativa de vida muito longa. Então a gente tem que ser o mais precoce possível interventor nesses indivíduos para que a gente consiga preservar a visão deles ao longo dos anos. O glaucoma realmente é a maior causa de cegueira irreversível no mundo, doutor? Com certeza. A primeira causa de cegueira a nível mundial é a catarata, só que a catarata ela é reversível. O indivíduo faz a cirurgia e normalmente recupera a visão. Agora, o glaucoma, a nível mundial, é a principal e a primeira causa de cegueira irreversível. Como a gente já comentou uma vez, que o que a pessoa perdeu de visão, isso não volta mais. Quais são os tipos mais comuns de glaucoma que a gente tem aqui no dia a dia, em Bauru, no Brasil? Em primeiro lugar, é o glaucoma de ângulo aberto, ou glaucoma crônico simples, que é o nosso dia a dia, é o nosso arroz com feijão, né? É o mais comum. A gente tem o glaucoma de ângulo fechado, que é aquele que eu me referi, que o indivíduo tem dor, então de uma hora para outra a pressão sobe, seja por um motivo inflamatório, um trauma, ou mesmo pela sua conformação do olho. Nós temos também o glaucoma congênito, que é raro. Cerca de 1 para 10 mil nascidos vão ter glaucoma congênito, é uma entidade muito rara. É uma malformação que tem na parte anterior do olho, no seio camerular. Temos também o glaucoma secundário, por exemplo, secundário a drogas, corticoide, secundário a trauma, um acidente, uma pancada, secundário a uma cirurgia ou um processo infeccioso, né? E temos o glaucoma infantil ou juvenil, que também é raro, mas volta e meia a gente se depara com ele. Esses são os principais. Certo. Fabiano, e quais são as causas do indivíduo ter o glaucoma? Tirando o secundário, como você explicou, que é devido a alguma outra coisa, mas qual é a causa do glaucoma? O glaucoma a gente tem como uma doença multifatorial. Então, ele pode ser, por exemplo, de origem hereditária. Quem tem parentes próximos com a doença, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avô, primo, tem uma chance ao longo da vida 6,7 vezes maior de ter o problema. Outros fatores de risco, indivíduos negros, afrodescendentes, a idade, como eu expliquei, a partir dos 40 anos a incidência da doença aumenta, indivíduos que têm alta miopia, tá? É um fator de risco. Para o glaucoma de ângulo fechado, quem tem hipermetropia elevada, quem tem a parte anterior do olho mais estreita, isso é um fator de risco também. E, como a gente já comentou, os casos secundários, né, que daí são envolvidos os fatos peculiares aí.
Certo. A Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela orienta que acima dos 40 anos é importante aquelas pessoas que têm histórico na família de glaucoma passem no oftalmologista e realmente façam uma consulta. Como se identifica que o indivíduo está com glaucoma numa consulta? Em primeiro lugar, a gente faz na consulta de rotina a medida da acuidade visual, da visão do paciente. A gente mede sempre a pressão intraocular e faz o exame do nervo óptico. No exame do nervo óptico, às vezes a pressão intraocular ela não é tão elevada assim, uma pressão estatisticamente dentro do normal, mas na análise do nervo óptico, a gente sempre procura perceber alguma alteração que chame a atenção. Então existe na porção central do nervo óptico uma área que se chama escavação, fazendo uma analogia com uma fruta, por exemplo, como se fosse um abacate que tem o caroço na parte central. Se esse caroço, se essa escavação, se ela está aumentada, se ela está assimétrica, se ela está diferente de um lado para o outro, ou se a gente já tinha visto esse paciente há algum tempo atrás, 1, 2 anos, e isso aumentou, isso progrediu, isso nos chama a atenção e tem que ser investigado com exames mais detalhados. Normalmente a gente faz também, depois no segmento, o exame da campimetria, para a gente ver o campo visual. O campo visual é a parte periférica da nossa visão. O telespectador está olhando para mim aqui de frente, mas ele consegue, mesmo olhando nos meus olhos, ver a minha mão balançando para o lado. Isso é o campo periférico de visão. E outros exames mais detalhados que a gente tem que, dependendo do caso, realizar para chegar num diagnóstico final. Certo. Fabiano, se o indivíduo muitas vezes está tratando para o tratamento e decide lá na frente voltar a fazer o tratamento, se ele perdeu alguma coisa, voltando ao tratamento, ele tem como recuperar? Infelizmente não. Como a gente comentou, o glaucoma, como é uma neuropatia, uma doença do nervo óptico, a perda de visão relacionada ao glaucoma ela é irreversível. Não existe nenhum tipo de tratamento, até os dias atuais, que consiga reverter o que já foi perdido. Então, uma coisa extremamente importante do indivíduo que tem a pressão do olho elevada, que tem glaucoma, que faz o tratamento, ele tem que ser conscientizado que ele vai tratar para o resto da vida. Então não adianta ele tratar, por exemplo, 2, 3, 4 meses, aí ele para com o tratamento e depois volta depois de 1 ano, depois de 2 anos. Se ele teve perda de visão nesse período, infelizmente não tem como a gente reverter isso. A ideia no tratamento do glaucoma é, em primeiro lugar, prevenção e segundo, parar a progressão. A gente não consegue fazer ela retornar, ela andar para trás. Só que a gente procura sempre com o tratamento estabilizar, fazer com que o paciente preserve a visão que ele já tem. Mas infelizmente voltar a enxergar ou o que ele perdeu de campo visual, isso não tem como a gente buscar novamente. Isto é extremamente importante porque no dia a dia nós pegamos muitas pessoas que iniciam o tratamento e abandonam o tratamento. Justamente porque não dói, não arde, não coça, não baixa a visão numa fase inicial ou até numa fase intermediária e acaba voltando depois de 3, 4 anos com o glaucoma já avançado. Então, realmente, o que perde não tem como recuperar. Com relação à cirurgia, doutor, a cirurgia do glaucoma traz de volta a visão? Esse é um ponto importante que você tocou. Muitas vezes o paciente está fazendo o tratamento, ele tem o controle da sua pressão inadequado com o uso da medicação de colírios e ele tem que ser operado, ele tem que ser submetido a um procedimento cirúrgico para a gente conseguir controlar a pressão. A cirurgia de glaucoma, ela não retorna a visão do paciente. A função da cirurgia de glaucoma é o controle da pressão intraocular. Então, muitas vezes o paciente tem uma visão muito ruim em virtude de um glaucoma já avançado, e ele tem, infelizmente, a falsa esperança que ele vai operar e vai voltar a enxergar. Isso não acontece. A função da cirurgia de glaucoma é o controle da pressão e preservar aquilo que ele tem de visão, mas não vai trazer de volta aquilo que já foi deteriorado. Todas as pessoas que têm glaucoma podem ser submetidas à cirurgia? Não. Tem pacientes que têm um controle extremamente bom, adequado com o uso de medicação, tá? Eles não têm indicação nenhuma. Tem pacientes que não têm controle com o uso dos colírios, ele tem que ser submetido à cirurgia, senão ele vai ficar cego. E tem indivíduos, isso principalmente no pessoal que acaba tendo muito pouco acesso, que não consegue comprar os colírios, que você tem que indicar a cirurgia por motivos até sociais. Ou o paciente opera para preservar o que ele tem de visão, ele vai ficar cego, porque ele não consegue pingar o colírio, não consegue comprar o colírio muitas vezes. Né? E tem alguns pacientes que não têm indicação de cirurgia porque é um caso já tão avançado que mesmo que você opere ou não opere, não vai ter benefício nenhum. Então, sempre lembrando que a cirurgia é uma cirurgia delicada, tem os seus pormenores e cada caso tem que ser avaliado de maneira individual. Quantos por cento das pessoas que têm glaucoma, doutor,
conseguem ter um controle efetivo da pressão com o uso da medicação correta? Atualmente, com os colírios que a gente dispõe para uso crônico, para uso contínuo, que são colírios potentes, são colírios que têm normalmente uma boa eficácia, eu acredito que mais de 80% ou até 90% dos pacientes de consultório que fazem o uso correto da medicação, que fazem o uso extremamente regrado, aquilo que o americano chama de compliance, que é a adesão fiel ao tratamento, esses pacientes vão ter um controle muito bom durante muito tempo. Agora, sempre tem uns 10 a 20% ali, primeiro que não respondem à medicação, isso pode acontecer, mas eu acredito que a maioria seja pacientes que não usam a medicação de maneira correta. Essa medicação usada é uma medicação que pode trazer algum malefício para o organismo? Porque muitos pacientes têm uma certa preocupação de usar um medicamento por um tempo muito longo e isso causar algum mal para o seu organismo. Normalmente o uso de colírio por tempo prolongado, em termos de efeito colateral sistêmico, a incidência é muito baixa, porque a absorção é muito baixa. Uma gota de colírio tem 20 microlitros, uma quantidade muito pequena, e sendo que desses 20 microlitros, uma boa parte não é nem colírio, é o conservante, é o meio de conservação ali. Então a absorção sistêmica é muito pequena, a chance de efeito colateral sistêmico é muito baixa. Existem alguns pacientes que têm efeito colateral local, ficam com o olho vermelho, com o olho irritado, mas são efeitos normalmente passageiros e que são suportáveis. Eu sempre procuro explicar para o paciente o seguinte: você tem que pesar como tudo na vida. Você vai preferir pingar o colírio e ficar com o olho vermelho e enxergar, ou não pingar e ficar sem enxergar, ficar cego, né? Então tem que sempre pesar as duas coisas. Mas normalmente o índice de efeitos colaterais é baixo. O senhor falou que é uma doença crônica. Não existe cura para o glaucoma? Para o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum que a gente tem, infelizmente não tem cura, você tem controle. Seja o controle medicamentoso, na maior parte das vezes, ou controle com laser, em alguns casos específicos, ou controle com cirurgia. Mas uma vez que o indivíduo tem glaucoma, ele vai ter glaucoma para o resto da vida. A não ser que seja um glaucoma inflamatório, relacionado, por exemplo, a um processo infeccioso, um processo inflamatório, um trauma, uma cirurgia, que é algo passageiro ou secundário a uma medicação. Mas se for um glaucoma por si só, um crônico simples, ele não vai ter cura, ele vai ter controle. Muitas pessoas ficam preocupadas, falam, nossa, eu estou com um glaucoma. O glaucoma é uma doença crônica como uma hipertensão arterial e um diabetes, doutor? Isso mesmo, é uma doença crônica degenerativa, como inúmeras outras que a gente tem. E como todas essas outras doenças, ele exige, em primeiro lugar, um tratamento contínuo, o segmento. O paciente tem que fazer exames de maneira seriada, em alguns casos uma vez por ano, outros a cada 6 meses, em casos avançados às vezes a cada 3 meses tem que ver o doente. Mas exige sempre cuidado. O que não pode é o indivíduo começar um tratamento, abandonar, fazer o tratamento de maneira incorreta, ou tentar enganar o médico. Na verdade, ele vai estar enganando a si mesmo. Ele usa o colírio, por exemplo, na véspera da consulta. Só que os demais exames vão estar alterados, né? Então, a pessoa, infelizmente, ela vai fazer o uso da medicação, não em benefício, mas em malefício, né, próprio. Certo. Fabiano, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Em primeiro lugar, agradeço novamente ao convite. Falando da primeira parte que nós comentamos a respeito das crianças e das mídias digitais e dos eletroeletrônicos portáteis, a mensagem principal é a seguinte: estimulem seus filhos a usar menos tablet, celular, as mídias digitais aí de uma maneira geral, no máximo, como eu falei, 1 hora por dia, e aumentar a atividade extra fora de casa, tá? Atividade outdoor aí, com exposição à luz solar. Isso vai ser benéfico para o seu filho a longo prazo, com certeza. E com relação à segunda parte do glaucoma, né, pensar sempre em prevenção. Então, procurar o seu médico oftalmologista, fazer o seu exame preventivo anual. Quem tem fatores de risco, como a gente comentou, indivíduos negros, mais de 40 anos, casos familiares, procurar um médico com mais frequência e levar isso muito a sério, porque o glaucoma não é uma brincadeira, é uma doença que, se não for tratada, cega. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fabiano. Tenho certeza que o nosso telespectador teve informações importantes acerca desses dois assuntos. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, quero encaminhar aqui para a TV Prevê. Tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.